E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante no meio escolar, que é o gênero dissertação escolar. Esse conteúdo ele vai se encontrar lá na nossa segunda apostila, a nossa apostila do segundo bimestre, e como o próprio nome já diz, é um gênero produzido para atender a uma proposta de produção de texto, formulada pelo professor em sala de aula, geralmente. Além disso, ele costuma aparecer em exames de seleção, como o Enem e o vestibular. Esse gênero, geralmente, vai escolher problemas de relevância social e vai solicitar de você, enquanto aluno, que apresente uma solução para o problema em questão. Antes de mais nada, é necessário que a gente compreenda o que seria esse dissertar. E dissertar, galerinha, é a mesma coisa que falar, discutir, debater, refletir, informar alguém a respeito de algum assunto. No nosso dia a dia, diariamente a gente está dissertando com alguém. Nós dissertamos quando queremos algo de nossos pais e eles não querem fazer e a gente acaba convencendo que eles façam. Nós dissertamos quando nós estamos negociando o preço de alguma coisa e a gente acaba conseguindo desconto. Nós dissertamos quando nós tentamos convencer os nossos amigos de algo que o melhor seria ser feito de outro jeito. Enfim, dissertar é algo que está no nosso cotidiano. A dissertação escolar é um tipo de texto verbal escrito em prosa, ou seja, ele é estruturado por períodos e por parágrafos e pressupõe a capacidade do autor em expor, refletir, analisar, interpretar fatos, informações e opiniões a respeito de um determinado tema. Em que o autor ele vai defender um ponto de vista, ele vai defender a sua opinião. Beleza? O texto dissertativo é aquele que expressa primeiramente uma tese, ou seja, expressa um ponto de vista sobre determinado assunto. Né? Essa tese ela precisa estar apoiada em dados, em fatos, em fundamentações e, por fim, mas não menos importante, argumentos. E esses argumentos eles precisam ser concretos e precisam comprovar a sua tese, a sua opinião. Assim como outros gêneros textuais, o texto dissertativo ele tem uma organização fixa, né? Ele tem características propícias, né? Características próprias e específicas que fazem com que a gente consiga identificá-lo e escrever. Então, essas características específicas do texto dissertativo, a base de um texto dissertativo é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, todo texto dissertativo ele precisa estar organizado desta forma. A introdução vai aparecer lá no nosso primeiro parágrafo e vai apresentar ao leitor o tema a ser tratado e a tese que ele vai defender, ou seja, a sua opinião. E ele tem um máximo de linhas, deve ser escrito no máximo em 7 linhas. É preferenciável que os alunos, né, que a gente se organize para escrever em menos linha. Por quê? O texto dissertativo ele tem uma quantidade máxima. Então, ele só pode ser escrito até 30 linhas. Então, se eu falo coisas desnecessárias lá na minha introdução, vai faltar espaço para eu falar coisas mais importantes no meu desenvolvimento, na minha conclusão. Lá no desenvolvimento, o autor vai expor argumentos para defender o seu posicionamento ou refutar um argumento contrário. Por isso, esses argumentos devem estar bem organizados e estruturados. O desenvolvimento ele vai de 2 a 3 parágrafos no máximo. E no último parágrafo, nós vamos ter a conclusão. Na conclusão, o autor ele vai apresentar ou o resumo da ideia principal discutida no texto, ou ele vai apresentar uma solução para o problema discutido. Beleza? Como eu falei para vocês, no desenvolvimento eu vou colocar os meus argumentos, os argumentos que vão comprovar, que vão concretizar, que vão
apoiar o meu ponto de vista. Então, existem alguns tipos de argumentos que são usados como estratégias argumentativas, porque o propósito é que eu convença o meu leitor de que eu tenho a opinião mais correta, né? Que ele pense igual a mim, depois de ler o meu texto. O primeiro tipo de argumento que nós vamos estudar aqui é o argumento de autoridade. E vai tratar-se, né, da citação de autores importantes, especialistas em determinada área ou ainda de informações vinculadas por instituições. Então, o argumento de autoridade, ele vai pegar falas de especialistas da área que eu estou discutindo. Por exemplo, se o meu texto ele fala de saúde, eu vou pegar falas de médicos, de especialistas desta área. Veja o exemplo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, um primeiro desafio para enfrentar a doença de Chagas e outras enfermidades negligenciadas é criar uma estrutura que permita o tratamento. Então, quem melhor para falar da doença de Chagas e outras enfermidades do que a Organização Mundial de Saúde, né? Que trabalha e que faz pesquisa e tem diversos especialistas sobre essa área especificamente. Ok? Nós temos ainda o argumento de raciocínio lógico, que vai ocorrer quando o autor, em meio à sua organização, utilizar a relação de causa e consequência de um determinado fato. Veja o exemplo. É a falta de controle do trabalhador sobre a situação no emprego que conduz à incerteza, frustração, motivação reduzida e, enfim, ao esgotamento. Então, a falta de controle do trabalhador vai gerar a consequência que conduz à incerteza, motivação reduzida e, enfim, ao esgotamento. Notem que há uma relação de sentido, um jogo realmente de causa e consequência dentro deste exemplo, dentro deste argumento citado aqui. Nós vamos ter ainda, galerinha, o argumento de exemplificação. Nessa estratégia, o autor ele irá inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de utilizar este exemplo para justificar a sua ideia. Esse exemplo ele deve ser especificamente e preferencialmente de conhecimento geral. Então, eu pego um exemplo, um acontecimento, né, que seja de conhecimento de todos e justifico o meu argumento. Veja o exemplo. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerado símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Então, aqui o autor pegou a Revolução Francesa, que é um exemplo comum a todo mundo que estuda história, todo mundo estuda a Revolução Francesa em determinado momento, ou conhece o símbolo da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade, e exemplificou para sedimentar o argumento de que é evidente que a política externa e interna influenciem na quantidade de manifestações ocorrentes. É importante que nesse tipo de argumento você utilize elementos coesivos que se referem à exemplificação, como ele utilizou aqui a expressão por exemplo, ok? Vamos ao próximo. O próximo tipo de argumento é o argumento de provas concretas ou de princípio. Ao empregarmos os argumentos baseados em provas concretas, buscamos evidenciar nossa tese por meio de informações concretas, informações reais, que são extraídas da realidade. Podem ser usados dados estatísticos ou falsos ou fatos notórios e que sejam de domínio público. Observem o exemplo. São expedientes bem eficientes, pois diante de fatos não há o que questionar. No caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave. De acordo com os mais recentes dados divulgados pelo IBGE, sua taxa mais que dobrou ao longo dos últimos 20 anos, tendo chegado a absurda
cifra anual de 27 mil por habitantes, entre jovens de 15 a 24 homens. O índice sobe a incríveis 95,6 por mil habitantes. Então, no argumento de provas concretas ou de princípio, geralmente a gente vai pegar informações estatísticas, dados, para incluir no nosso texto e mostrar a veracidade do que nós estamos falando, beleza? A linguagem, galera, de uma dissertação escolar, ela deve evitar ao máximo o uso da primeira pessoa. Porque esse cuidado, ele nasce pelo desejo de fazer com que o texto seja encarado não como algo subjetivo, particular, né? Mas como uma argumentação em que o autor foi racional e é válida para todas as pessoas. Então, se eu exponho sentimentos, emoções dentro do meu texto dissertativo, eu não estarei sendo racional, eu estarei falando e agindo com o meu coração. Então, eu tenho que procurar ser o mais objetivo possível. E o uso da primeira pessoa, infelizmente, não se é possível nesse tipo de texto. O texto dissertativo, ele também deve obedecer à norma padrão da língua portuguesa. Então, eu tenho que escrever de acordo com as regras gramaticais, procurar usar a pontuação de forma correta, a ortografia de forma correta. Eu devo também escrever o meu texto de forma coerente e coesa. Então, eu devo usar expressões, eu devo evitar expressões redundantes, eu devo ser claro, eu devo ser objetivo, eu devo criar uma linha de raciocínio, uma continuidade entre os parágrafos, né? Isso é muito utilizado através das conjunções, portanto, ademais, para isso. Então, eu vou intercalar o sentido dos meus parágrafos, principalmente com as conjunções, né? Elas vão ligar uma ideia à outra. E, principalmente, eu não devo fugir da minha linha de raciocínio. Deve ter a quantidade mínima de 8 linhas e a máxima de 30 linhas, como já falei no início do vídeo. Em sequência, a nossa conversa sobre dissertação escolar, eu trouxe aqui para vocês o exemplo de uma redação nota 1000 no Enem de 2018, que tinha como tema manipulação do controle de dados de usuários na internet. Então, vamos ver a introdução do autor. Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Então, aqui o autor ele apresentou o tema, né, através da canção do cantor brasileiro Gilberto Gil pela internet. E, por fim, ele apresentou a sua tese, o seu ponto de vista. Note que em nenhum momento ele usou a primeira pessoa do discurso. Ele foi bem sucinto e ele disse que essa manipulação do comportamento de usuários, né, ela deve ser enfrentada com um olhar mais crítico. Sigamos. Primeiro parágrafo do desenvolvimento, né? Como que a gente vai ver agora quais os tipos de argumento, como que ele vai sedimentar essa tese dele, né? Em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Jürgen Habermas, no qual ele conceitua a ação comunicativa. Pegou um argumento de autoridade. Esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando
ampla informatividade prévia. Assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informação estão direcionadas, eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Logo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate, também ao individualismo e do zelo pelo bem grupal. Então, no primeiro parágrafo dela do desenvolvimento, ela utilizou a estratégia de argumento de autoridade. Pegou a fala de um filósofo. Beleza? Continuamos. Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Start-Wall, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Mais um argumento de autoridade, né? Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação e que pode ser limitado pela prévia seleção de informações comerciais, produtos, entre outros. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto de seu usuário cria uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses e identidades que um sujeito poderia assumir. Essa última parte do texto do autor aqui, ele reafirmou a sua tese, né, a sua opinião de que esse controle de dados ele precisa ser enfrentado de forma mais crítica, precisa ter um olhar mais crítico. E começou o seu parágrafo, né, com a fala de um filósofo, utilizou mais uma vez o argumento de autoridade. Agora vamos à sua conclusão, né? Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Para tanto, as instituições escolares são responsáveis pela educação digital e a emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias, de maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos, por meio também de palestras com profissionais das áreas da informática que expliquem como seus alunos poderão ampliar seu meio de informação e demonstrem como lidar com tais seletividades. Haverá um caminho traçado para uma sociedade crítica. Então, aqui na conclusão, ela apresentou uma proposta de solução, mas ela não simplesmente jogou qualquer coisa aqui como proposta de solução, né? O autor, ele disse o que deveria ser feito, como deveria ser feito, quem faria, onde faria. Então, ele apresentou a ação, o agente, né? E como que tudo isso iria acontecer, iria se realizar. É uma conclusão bem organizada, né? Bem explicada, não tem nenhuma informação perdida dentro do texto. Beleza? Bom, essa foi a nossa conversa de hoje sobre dissertação escolar. Eu tenho algumas orientações para passar para vocês, né? Depois que vocês assistirem essa videoaula, vocês vão realizar as atividades das páginas 13 a 12 da nossa apostila nova, a apostila do segundo bimestre. Ao concluir, vocês vão enviar as respostas para o meu WhatsApp, que vocês já têm. E semana que vem, nós estaremos corrigindo as atividades, né? A correção dessas atividades, elas estarão na turma de Classroom, de língua portuguesa, né? Com esse código que está aparecendo na tela de vocês. O gabarito estará lá. E nós teremos também uma web aula, uma live para
conversar, né, sobre esse gênero, para que vocês tirem também as dúvidas de vocês. Por fim, eu desejo para vocês um excelente dia, né? Bons estudos, vocês são capazes e recebam o meu abraço virtual. Beijo, tchau, tchau.